Eu, eu só vim dar uma palavra, eu acho que é de conforto, porque o meu coração ainda fica muito apertado quando eu penso no que aconteceu e tudo tão de repente, tudo tão sem aviso, sem preparo. Não dá tempo de correr, não dá tempo de gritar, não dá tempo de fazer absolutamente nada. A gente acha que vai viver para sempre, faz planos, obtém bens, guarda dinheiro, mas no estalar de dedos tudo vai embora, tudo já não existe mais. Eu não estou falando do dinheiro, dos bens, de tudo eu estou falando. Tudo some, tudo desaparece da sua frente. Parece que você entra num buraco onde não há nada, nem luz, nada. Você fica ali tentando entender o que pode ter acontecido, tentando entender se vão te ouvir, se vão perceber que você ainda está ali. É meio triste, é meio desesperador, é meio confuso, é tudo meio um pouco. E um pouco de meio de tudo. Mas aos poucos, a gente vai raciocinando, vai voltando no que era, e os pensamentos começam a resgatar valores lá de trás. Não dessa vida, mas de outras vidas, mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não tenha a crença, o conhecimento, outros pensamentos começam a chegar. Visões, cenas, lugares, gente, como se fosse uma novela, um filme, uma grande foto, onde aparecem vários personagens, vários lugares, tudo de uma vez só. Mas não é confuso. Você consegue ir separando de época em época, de quem é quem. É uma fonte grandiosa de informações que vão chegando e vão derramando sobre você. Esse é o chamado resgate. É um resgate que não é só de você, é de todas as suas lembranças, de tudo aquilo que você foi, porque aquilo que você almejava ser um dia já era para ter sido, mas não acabou não sendo. Mas você resgata tudo aquilo naquela hora. Ai, foi tudo tão calmo, sereno. No começo, como eu disse, um pouco confuso, mas tudo vai se encaixando, vai se harmonizando e a gente vai absorvendo com maior tranquilidade. Aí eles aparecem. Não é que aparecem, eles já estavam ali. Serenos, calmos, esperando a gente ter o nosso tempo para que pudéssemos alcançar as suas mãos, pudéssemos levantar e seguir com eles, trocando roupa, alimentando, descansando, alguns tomando medicação, um lugar bonito, um lugar grande. De repente eu não estava mais num lugar escuro, frio, gelado. Era um lugar normal,
como se fosse uma santa casa. Várias camas, vários atendimentos, mas tudo muito calmo, tudo muito sereno. Nada de desespero, choro, lamúrias, nada, nada, nada. É uma paz. E eu senti que essa paz seria o próprio remédio que eu deveria estar absorvendo naquela hora. Somente a paz. Uma paz talvez que eu não tive uma vida inteira de encarnado. Uma paz que me acalmava, uma paz que me acalentava, me serenava. Esse é meu testemunho. Perdão e graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, amigos. Bom dia. Bem-aventurados aqueles que se encontram nesse local de paz, de harmonia e de sabedoria cristã. Viemos de longe, muito longe. Mas há muitos tempos estamos aqui, perto, mais perto do que todos imaginam, muito perto. Pesquisando, fazendo colheita de amostras, para podermos inserir, aos poucos, uma vitalidade nas rochas, uma vitalidade na própria natureza que se esvai, por conta de uma ignorância cometida pela raça humana. Vamos aos poucos remediando, antes que tudo se consuma. Somos membros da Federação. Seres que vocês provavelmente se assustariam pelas formas. Mas entenderiam o propósito do trabalho. Assim como muitos já o divulgam. Somos responsáveis pelo equilíbrio natural da natureza. Florestas, matas, terrenos, rochas. Poderia tudo fazer de uma forma cataclística a derrubada de muitos lugares, países, que hoje não se preocupam com o fortalecimento de seu solo. Cada qual responsável pela manutenção e tecnologia aplicada não são suficientes aqui entre vocês. A destruição é muito grande. Tentamos não salvar, mas remediar de uma forma que entre vocês possam novamente ter o próprio equilíbrio novamente. O equilíbrio é necessário através da tecnologia e conhecimentos de uma nova geração que veio e que está chegando. Necessárias para esse equilíbrio ficar, não digo 100%, mas de uma maneira integral e exemplar. Zelem por tudo aquilo que muitas vezes vocês abominam. Quando a chuva é muito, quando o vento é muito, quando o tremor é muito, tudo é resposta
Tudo é mensagem daquilo que o próprio homem buscou ou aplicou de maneira equivocada, sem ao menos ter as pesquisas necessárias e fundamentos completos para que fossem aplicados. Temos uma grande missão, temos muito trabalho, mas agradecidos por uma aprendizagem neste mundo tão distante, chamado Terra. A hora se aproxima, o momento é inevitável para o grande encontro. No entanto, tentem cuidar de toda a relação com a natureza e não se esqueçam que vocês fazem parte dela também. Que me despeço com poucas palavras, mas de grande aprendizado, conhecimento a todos vocês. Que plaque, que plaque, que plaque. Bom dia. Bom dia. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Todos esperam uma mensagem, uma comunicação, aquela conversa acalentadora, tranquilizadora, que traria paz, traria calmaria nos corações. No entanto, muitas vezes ela não chega, demora. Há um tempo castigando o próprio tempo na espera dessa comunicação, dessa mensagem. Mas que quando ela chega, talvez movidos pela sua própria ansiedade, o próprio homem se sente frustrado em ter poucas palavras, ou não respondendo exatamente aquilo que estava perguntando, que estava indagado na sua cabeça ou no seu próprio coração, castigado pelas lamúrias habituais. Uma frustração que deveria ser mais entendida, deveria ser o acolhimento do próprio conhecimento, pois é dentro da frustração que se separa o joio do trigo, que se separam as verdades das falsas verdades, que é onde, através da peneira do conhecimento, da lógica, do raciocínio, cairiam apenas as partes necessárias para que fossem absorvidas. As migalhas, os farelos inúteis que ficam sobre a peneira e que deveriam ser descartados. Ao contrário, o homem, na sua vasta ignorância, se preocupa com aqueles pequenos pedregulhos que nada demais tem valor. Vamos dizer assim, o caldo denso, nutritivo, que caiu, já escorreu por essa peneira, por ser pouco, ele é praticamente ignorado por esse próprio homem, que se preocupa com os pedregulhos em cima da peneira. Quer analisar? Analise o todo. Veja, se preocupe com as pedras que você está vendo sobre o que está perante os seus olhos, mais perto de ti. Mas não se esqueça de olhar embaixo, de olhar aquilo que foi coado,
aquilo que purificadamente caiu no outro recipiente do outro lado, aquilo que realmente lhe faria condizer com as suas necessidades. Mas nada, ou quase nada, fomenta a ansiedade do ser humano. Ele ainda se preocupa com aquilo que pode lhe machucar, não com aquilo que vem lhe bem dizer, mas aquilo que ele acha que vai lhe ferir, que vai lhe levar ao martírio. Mas por que se preocupar com essa parte, se a parte bendita, se a parte do medicamento necessário já estava fluídico na parte inferior deste mesmo processo? Não é porque ficou embaixo da peneira, não é porque ficou filtrada, rala, que se faz de menos valor. É o valor superior por justamente não ter mais nenhuma impureza. Mas o homem, na sua ignorância natural de milhares e milhares de anos, ainda quer aquela substância mais densa, pois ele acredita que o insumo mais grosso é o que o alimentará. Vão engano, pois o mais sublime é o mais ralo, é o mais fluídico, é o mais transparente. Aquele que, por ser menos, vai ser o mais. Fiquem com o amor do Mestre Jesus e as bênçãos sempre renovadas do nosso Pai Maior. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10º. A questão é de número 871. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Resposta dos Espíritos. Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. Que puxam vários temas, né? Livre-arbítrio, missão encarnatória, enfim, vários pontos aí, numa pequena passagem dessa questão 871. O
o Deus, né, quando nos dá a responsabilidade da encarnação ou da reencarnação, ele sabe, já planejou, já está tudo, né, pré-determinado, ele já sabe. Agora, quando o homem chega, né, fica por sua conta e risco. Olha, a gente combinou isso, né? Vamos dizer assim, né? A gente combinou isso. Mas se você quiser fazer isso aqui, ó, fique à vontade, né? As ferramentas eu te dei, a oportunidade eu te dei, né? A gente já tinha o que a gente já tinha combinado, estava combinado. Agora, se você vai fazer do teu jeito, aí cada qual com seu cada qual, né? Mais ou menos isso é o que você resume aqui, né? Então Deus não vem punir ou recompensar ninguém, né? Ele só fica, tipo, administrando, né? De uma maneira ou de outra, através dos seus trabalhadores, aquela atitude que a pessoa vai tomar ali ou não, né? Porque uma atitude impensada, né, ou acometida pelas emoções humanas, pode acarretar um efeito dominó, né? Então, por exemplo, um exemplo corriqueiro do dia a dia, infelizmente, que estamos vendo aí, né? O homem briga com a mulher não quer mais relacionamento, ele vai lá e decide tirar a vida dela, né? Ele não está tirando só a vida dela, ele está, de certa maneira, tirando boa parte daquilo que ele se comprometeu a vir fazer. Ele está matando a ele mesmo também. E outra, tirando uma vida, ele desestabiliza várias outras vidas que estão interseccionadas com essa vida que foi tirada. Então, olha o efeito, né, que vai dando, esse efeito dominó, né, é catastrófico, né? Então, você acha que uma pessoa dessa vai continuar com a sua consciência plena, tranquila? No fundo, ele vai estar, já ficou uma pessoa atordoada. E aí já ficou para uma outra vida e outra vida poder fazer a compensação emocional até, né, espiritual, dessa que ficou totalmente caótica que ele deixou. Então, como está falando aqui bem no finalzinho, né? Deus até sabe o que vai acontecer, né? Até sabe, mas ele não pode criticar, punir, nem recompensar, nem fazer nada, por quê? Não foi uma decisão dele. A gente não pode culpar tudo, porque Deus quis assim, não. Deus quis de uma maneira centrada, equilibrada, justa. Você que foi lá e meteu os pés pelas mãos, né? Então tudo é ensinamento, tudo é ponderação, é equilíbrio. Não deu mais, separa cada um para um lado, né? Olha ao teu redor quantas pessoas existem ainda, quantas pessoas necessitam de uma companhia, necessitam de uma palavra, necessitam de um apoio, necessitam apenas, às vezes, só de um olhar. Quantas pessoas, né? Só que na hora do momento, talvez, né, da irracionalidade humana, se mete pés pelas mãos, né? Lógico que cada lugar, cada país, cada civilização, enfim, tem seus critérios, tem as suas leis para serem seguidas. Senão isso aqui ia virar um caos, ia virar uma bagunça, né? Alguém teve que chegar e administrar, né? Colocar ordem no barraco, vamos dizer assim, né? Senão, imagina, se cada um começasse a fazer o que quisesse, né? Porque na hora da histeria, na hora do caos, na hora das altas emoções, né,
Parece que o ser humano ele cai no desvario, né, e começa a querer, né, tocar fogo em tudo, né, porque aquele momento é meu. Né? Então, aí vem a parte do egoísmo, que tanto já foi falado também, né, tanto se fala nos livros espíritas, né, que é uma chaga muito grande, né, talvez uma das maiores, o egoísmo, a ganância, né, que consome o ser humano. Então, resumidamente, a prova, né, a prova na qual se colocou aquele homem, que Deus colocou aquele homem, não é a fim de saber o que Deus vai fazer, mas ao contrário, que Deus vai dar a esse homem, né, toda a responsabilidade, o peso do valor ou não da sua própria ação, para que ele aprenda, para que ele reflita naquela opção da qual ele escolheu. E aí, depois que assim, para toda ação tem uma reação, e para toda reação tem suas consequências. Vamos esperar chegar nas consequências para tomar noção de uma ação que poderia ter sido evitada? Vamos pensar mais previamente nisso, em todos os sentidos, não é só com as pessoas, né? No relacionamento humano, mas relacionamento homem-natureza também, né? Na hora de desmatar, na hora de terminar com uma raça de um certo animal, né? Naquela hora foi satisfatório, deu alegria, deu satisfação, aquele momento de vencer, né? Eu sou o grande homem, rei do universo, estou dominando tudo. Mas e depois? E as consequências de não ter mais aquela raça no meio do seu ambiente natural que mantinha o equilíbrio naquela área? E aí começa a ter, né, o desequilíbrio desenfreado. Porque tem mais praga, porque a horta fica cheia de insetos, porque não sei o quê, porque não está dando certo. Olha lá atrás para ver o que você fez. Então, é esse o momento. Né? Estamos passando também por tantas transformações. A Terra passa por muita transformação. Né? É muita chuva, é muito vento, é muito tremor. Mas e lá atrás? O que o ser humano mesmo fez? Será que tudo isso não é uma resposta da própria natureza? A ação feita? Não é nem a reação mais, mas sim as suas próprias consequências. Graças a Deus. As glórias dos milagres recebidos sob o manto da Mãe de Jesus recaiam sobre vós o véu da glória, recaem sobre vós o véu da paz. Mãe Maria, Mãe Maria, com suas vestes na paz do Senhor, glória santíssima. Hoje eu sei. É um feto velho fazendo presença de cada Senhor Jesus. Oh, meus filhos, quanta aprendizagem diferente hoje.
umas visitas que vocês tiveram, muito boa, mostrando mais uma vez, meus filhos, vocês não estão sozinhos. Nós aqui não estamos sozinhos. Tudo faz parte do universo que vocês conhecem e que vocês deviam valorizar. Vocês ficam valorizando ainda tanta coisa que vocês não vão aproveitar depois. É uns aparelhos novos, é umas coisas novas que brilham os olhos de vocês. Mas, meus filhos, aqui vocês não vão usar nada disso. Oh, meus filhos. Olha, Preto Velho é de uma época que as crianças brincavam com os restos das paias, dos milho da colheita. Montava brinquedinho com galho do chão. Se quebrava, se gastava, montava outro, porque estava ali. Estava fácil pegar e fazer outro. Ninguém chorava, se lamentava porque não tinha aquilo que tinha lá dentro do casarão. A gente se virava com aquilo que nós tínhamos na mão, naquela hora. Ninguém tinha ganância de ter as coisas. Porque a gente sabia que tudo aquilo ia passar. Que tudo aquilo, mesmo que estivesse lá dentro do casarão, ia ficar lá dentro do casarão. Então nós não tínhamos essa preocupação. E vocês hoje, uma preocupação de ter, de conseguir, de manter meus filhos. E aquilo que está no coração? E aquilo que realmente vocês vão levar com vocês dentro da sua consciência espiritual? Dentro daquilo que realmente é importante, meus filhos? Aquilo que se leva é aquilo que você fez na vida toda. Que você pensou, que você sentiu, que você emocionou. Essa é a carga maior que você vai ter que levar. Mas para não levar tudo, porque a mala é pesada, vocês têm que saber ir aliviando essa mala, meus filhos. Tem tanta coisa que vocês põem nessa malinha de sentimento, mais da metade ali era para ficar já do lado de fora. Vocês querem levar roupa de frio onde é calor, e roupa de calor onde é frio. Por que vocês não se organizam? Reflete, pensa direitinho o que vocês estão fazendo, vocês estão agindo, vocês estão falando. Se aquilo que falou machucou ou alegrou o outro? Fez ele rir ou fez ele chorar? Apesar que nem sempre, né, meus filhos, o choro é de tristeza. Pode ser o tamanho da alegria também. Seria uma alegria também farsa, só para mostrar para você que ele acolheu a sua amizade, para você também não se sentir magoado, frustrado, porque sempre tem uma troca, filho. Aquilo que você dá é aquilo que muitas vezes você vai receber. E você não quer receber as coisas ruins, né, filho? Vocês querem receber só as coisas boas. Então também dá as coisas boas, filho. Dá as coisas prazerosas, que faz rir. Porque de amargura no coração, o outro já está cheio. Você também tem sua parte do sofrimento. Não adianta você se esconder atrás dessa nuvem preta. Nem toda nuvem é branquinha. E se ela está preta é porque ela está carregada.
Se ela está carregada, tem que fazer chover logo para ela ficar branquinha de novo. Tudo aquilo que não presta, filho, vocês têm que jogar fora. Vocês têm que descartar para ficar só com a nuvem branquinha. Porque a nuvem branquinha, ela é mais leve. Ela anda também. Ela tem seu caminho. Só que ela anda mais leve. Ela anda mais rápido, com destreza, cheia de ação. A outra nuvem, mais pesada, ela vai se arrastando, voa abaixo, faz só barulho. Mas chega uma hora que ela desaba. Chega uma hora que tudo aquilo que está recolhido nela cai por terra. Mas para que ficar guardando todo esse tempo, né, filhos? Porque uma nuvem muito carregada, quando ela desaba, é aquela tempestade que só faz estrago. A nuvem levinha, quando ela resolve chover, é aquela chuvinha que acalenta, que ajuda a natureza a fortificar, que assenta a poeira, que traz tudo de bom. Mas foi necessária a chuvinha, aquela garoa fina. Ao contrário da tempestade violenta da outra nuvem que ficou guardando aquela água toda pesada. Filhos, cada um carrega a sua nuvem do jeito que quer. Mas tem que lembrar que a sombrinha que vocês levam pode não resistir, pode não ser forte para aguentar essa chuva. Vocês ficam tudo na paz do nosso Senhor Jesus. E as bênçãos, papai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.